Olá, boa noite todas e todas. Bem-vindos, bem-vindas ao programa de estudos pós-graduados em literatura e crítica literária. Eu sou a professora Beth Cardoso, estou aqui hoje recebendo a Débora Barbieri, nossa ex-aluna, que defendeu o mestrado aqui no programa, que eu tive o prazer de orientar. Estamos também com a Ademir, doutorando do programa, que está me auxiliando aqui nos trabalhos. E um prazer enorme ver aqui, estou percebendo vários alunos, ex-alunos, convidados de fora, que são sempre bem-vindos, bem-vindas. Bacana. Não é mesmo, Débora? Você quer dar uma boa noite geral para eu te apresentar depois? Boa noite, obrigada pela presença aí de todo mundo. Estou vendo bastante gente conhecida por aqui. Que bom, espero que a noite seja proveitosa para todo mundo. Quer dar uma boa noite também, Ademir? Opa, boa noite a todos, né? Seja bem-vindo a mais esse mini curso, né, professora Diana? Então, o evento, né, só para passar algumas informações, né, técnicas, né, ele será realizado em 2 encontros, né, hoje, dia 17, uma carga horária de 3 horas, né, o certificado será enviado por e-mail no prazo de 30 dias, então, nós pedimos, né, como sempre, né, a atenção na hora de preencher a lista de presença, né, receberá o certificado quem se inscreveu e assinar a lista de presença corretamente, né? E, no mais, desejamos a todos um bom curso, né? Um excelente curso. Eu passo a palavra agora para a Débora, né? Eu vou apresentar a Débora antes. Então, esse é o mini curso Designer como chave da leitura na literatura para a infância. A Débora Barbieri, como eu disse, é mestre em literatura e crítica literária pela PUC São Paulo. Precisa desligar o telefone, Tatiana, o microfone, por favor. Vamos manter o microfone desligado. A Débora Barbieri é mestre em literatura e crítica literária pela PUC São Paulo e pesquisadora do grupo A Voz Escrita Infantil e Juvenil Práticas Discursivas, aqui da PUC, cadastrada no CNPq. É designer editorial há mais de 20 anos, é membro do coletivo Baba Yaga de criação literária de infância, por onde tem 4 títulos publicados. Recebeu o selo Seleção Cátedra Unesco de Literatura PUC Rio em 2019 pelo livro Maia e Minha, como escritora, e pelo livro A Tromba, como ilustradora. É tão bom te receber aqui, Débora, para te ouvir, você que conhece tanto desse assunto, tanto quanto produtora, quanto crítica, né, e estudiosa do tema, sei bem da sua trajetória, da sua dedicação, eu diria até militância nesse tema. Então, acho que vai ser muito proveitoso para todo mundo. Obrigada pela sua disponibilidade em estar compartilhando aqui seu conhecimento. A palavra é sua, eu estou por aqui para te auxiliar no que for preciso, tá bom? Joia. Obrigada, Beth. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui hoje. Né? Sempre uma delícia poder falar sobre essa nossa grande paixão, né? Que é o livro e a literatura para a infância e de infância também. Quando a Beth me pediu, né, um curso aqui para a PUC, eu fiquei pensando assim que no segundo semestre já está todo mundo meio cansado, inclusive eu. Então, eu queria um curso que, claro, né, tivesse uma consistência e que pudesse contribuir de alguma forma com as pesquisas do programa de literatura da PUC, que fosse de interesse geral, mas que, acima de tudo, fosse algo leve e divertido, né? Então, o que eu trago aqui hoje é, na verdade, um pouco da metodologia que eu usei para fazer as leituras do meu corpus de pesquisa no mestrado, mas vamos dizer assim, né, de uma forma ilustrada. Essa minha descoberta, né, dessa minha metodologia,
foi um momento em que eu me senti assim, segura de tudo que eu estava fazendo ali, né? Aquilo tudo que começava a fazer muito sentido ali naquele momento é hoje uma forma minha de pensar o livro e que me é muito prazerosa. Né? Por isso, para mim, falar disso e poder compartilhar aqui hoje me traz uma sensação muito boa de um processo que é muito gostoso. A minha formação é em comunicação e em design, né? Então, fazer o mestrado em literatura exigiu de mim um bocado de estudo e muita coragem, né? Eu digo coragem porque muitas das leituras básicas necessárias para um curso em literatura eu não tinha, né? Pela minha formação. Então, eu precisei correr muito atrás para dar conta. Bom, eu vou dizer que meu caminho pelo mestrado foi puxado, né? Eu só fui conseguir me encontrar assim, verdadeiramente na literatura quando eu estava escrevendo ali o último capítulo da minha pesquisa. Quando eu cheguei naquele ponto de uma escrita definitiva, pensando em defesa mesmo, acho que a minha maior dificuldade era de organizar o pensamento, né? Minha orientadora sofreu bastante, porque já estava tudo ali, né? Eu só precisava, na verdade, me fazer entender. E aí o meu caminho para escrever aqueles capítulos finais, né, foi fazer uma primeira imersão por toda a teoria literária, que o meu centro de estudo ali naquela pesquisa, né, era o cruzamento humor e morte, que eu já vinha desenvolvendo ao longo do mestrado todo. E depois é que eu fui aprofundando com esse foco em pontos específicos do design do livro, né, que era algo que eu já conhecia muito bem. E assim eu pude garantir que eu faria uma varredura por tudo, sem deixar nenhuma ponta solta. Então, na verdade, eu percebi que aquilo era algo que eu já fazia de forma muito natural no meu trabalho, né, que é o trabalho de construção de um livro. E que para fazer aquela leitura mais formal, de pesquisa mesmo, seria basicamente fazer o processo contrário, né, de pegar um livro pronto e ir dissecando parte por parte, do jeito que eu já fazia. Né? Então, pensar na paginação, na tipografia, nas cores, mas com um olhar direcionado, claro, né, para o meu objeto de estudo ali. Bom, isso foi uma metodologia minha, né? Claro que não vai funcionar para todo mundo, mas eu acho que ela pode fornecer um instrumental importante para a leitura literária, ou mesmo para a produção do livro, né? Que tem bastante gente aqui da produção. Porque se a gente pensar, né, que o livro para a infância contemporânea ele se sustenta sobre 3 pilares, que são o da palavra, o da imagem e do design, quem pesquisa ou trabalha com esse tipo de literatura precisa conhecer pelo menos um pouco de cada uma dessas 3 frentes. Né? Então, pensando no design, o que a pessoa precisa saber para fazer uma boa leitura. Né? Claro que ela não precisa ser uma especialista em papéis, né, por exemplo, mas é importante saber quais são os principais tipos de papéis, né, o que é um papel com cobertura, um sem cobertura, porque isso altera a minha percepção do objeto. Né? Outra coisa, ninguém precisa virar tipógrafo, mas é importante saber pelo menos os tipos de fontes existentes, um pouquinho que existe uma história por trás de cada um deles, porque afinal de contas, texto é imagem, né? E o texto verbal deve ser lido dessa forma também. A gente transita em limiares muito tênues, né, nessa nossa literatura. Bom, oi? Não? Bom, o escopo do trabalho do designer, ele é gigantesco, né? No livro é o designer quem faz a costura entre palavras, entre imagens e todos os outros elementos materiais ou imateriais que constituem o livro. Né? Então, eu pensei alguns dos principais pontos que estariam, assim, oficialmente sob a jurisdição do designer, né? E que podem nos servir aí de instrumental. Claro que não vai ser possível que a gente se aprofunde muito aqui, porque o nosso tempo é bem curto para bastante coisa. Então, eu vou indicar bibliografias específicas, né, onde vocês podem se aprofundar mais a respeito de cada assunto. E eu posso também depois indicar cursos específicos, caso alguém tenha interesse. Tá? Bom, então vou compartilhar aqui. Tá? E qual vai ser a estrutura, né, desses nossos 2 encontros?
Então, hoje, a gente vai falar sobre composição de página, paginação, formatos e tipos de papel, tá? A estrutura mesmo, a carcaça do livro. No segundo encontro, a gente vai falar sobre cores, sobre tipografia, e aí eu coloquei tipos de impressão aqui, entre parênteses, porque é importante a gente saber que o tipo de impressão ele pode ser utilizado também como uma técnica, assim, né, para potencializar algumas intenções, né, que eu queira passar ali, para uma leitura literária. Vamos falar também de acabamentos, que seriam os vernizes, as facas especiais, e encadernação, tá? Como a encadernação aí pode contribuir para a significação de um livro. Bom, os dois livros, tá, gente, que acho que estruturam essa minha fala aqui de hoje, né, nesses pontos técnicos, são técnicos por quê, né? Acho que a gente não consegue falar de design sem falar de técnica, tá? É uma área do conhecimento que se fundamenta muito na técnica. Então, a gente tem esses dois livros, tá? O primeiro é o livro O Designer 2, que é do Andrew Haslam. Ele é uma tradução, assim, para quem está na pesquisa, esse é um livro que... Alice vai escrever alguma coisa? Tem alguém com o microfone aberto. Até primeiro. Olha, o prazo é até primeiro. Alô, alô? Pronto. Então, esse livro aqui ele é uma tradução, tá? E ele, como fundamentação teórica, ele é um super livro, assim, porque ele é, por exemplo, né, leitura obrigatória para pós-graduação em design da USP. Então, assim, é um livro realmente denso, tá? É um livro bem aceito aí no universo da pesquisa, e ele é bem focado no livro, tá? Ele é um livro só sobre livros, sobre fazer livros. Só que, assim, ele é uma tradução. Então, quando a gente fala aí de indústria gráfica, né, é uma coisa muito mais genérica. Já o Fundamentos Gráficos para um Design Consciente, que é um livro da Raquel Matsushita, né, que vocês, a maioria aqui acho que deve conhecer, não, ele tem esse foco no mercado nacional, tá? Mas, por outro lado, ele não é um livro tão direcionado para o livro, tá? Ele é um livro mais geral. Mas, assim, né, pela atuação da Raquel, ele traz bastante coisa sobre o universo do livro, e assim, o fato dele ser genérico é também interessante, porque ela traz, assim, como os movimentos artísticos, por exemplo, influenciam o design, que é uma coisa bem bacana, assim, né, quando a gente está falando de literatura. Enfim, para quem quiser investir, os dois são aí um excelente investimento, tá? Então, eu queria começar falando um pouquinho, assim, sobre o design propriamente dito, né? Porque acho que na pesquisa a gente precisa tomar um cuidado com os termos que a gente usa, enfim, mas para a gente fazer uma introdução nesse sentido, né? Então, o design ele nasceu com o propósito de colocar ordem na bagunça do mundo industrial, né? E o Rafael Cardoso ele faz uma colocação que eu acho muito boa. Ele fala que o período da Revolução Industrial foi a infância da sociedade de consumo, né? Porque nunca se teve tanta oferta de produto a um custo com o qual se pudesse arcar. Fico imaginando a loucura que deve ter sido aquela época, né? Então, foi nesse momento que entraram aí em campo os artistas, os arquitetos, os governos, as instituições de ensino, enfim, todo mundo engajado na intenção de ditar o gosto da população e a configuração das mercadorias oferecidas. Então, as atividades de projetar e fabricar artefatos, que já eram exercidas há muito tempo aí de forma relativamente discreta, ela migrou para o centro dos debates políticos, econômicos e sociais. Bom, entre 1850 e 1930, mais ou menos, a gente já tinha aí umas 3 gerações de novos profissionais apelidados de designers, né?
eles basicamente se dedicavam à tarefa de conformar a estrutura e aparência dos artefatos para que eles ficassem mais atraentes e mais eficientes. Então, eles tinham aí, né, a pequena grande meta de reconfigurar o mundo com conforto e bem-estar para todo mundo. E, bom, claro que o mundo mudou muito desde então, e acho que algumas discussões do design, né, hoje elas são bem mais complexas e profundas, né? Não faz muito sentido mais a gente ficar discutindo, né, a famosa forma e função. Hoje, os pontos de atenção e as discussões do design, eles passam por várias instâncias e se consolidam cada vez mais como uma área do conhecimento que é multidisciplinar por natureza, né? Então, não se trata apenas de projetar um artefato bonito ou ergonômico. As discussões hoje elas passam por questões políticas, pelo meio ambiente, mas eu acho que o que pega mais para a gente na literatura é que essas discussões do design hoje vão bastante para a semântica dos objetos, né? Que é assim, que mensagem essa forma, essa cor carregam em si? Porque todo objeto já vem carregado de significações, né? E isso começa a bater muito forte na literatura, né? Como a gente vem percebendo. Então, existe aí um aumento evidente de estudo sobre a forma do livro também no campo artístico, e não mais só nas áreas técnicas, no fazer, na produção do livro. O design, como área do conhecimento, ele é dividido em duas sub-áreas, tá? O design gráfico e de produto. O livro está sob o guarda-chuva do gráfico, mas essas duas áreas muitas vezes se entrelaçam, tá? Afinal de contas, quando a gente está falando de livro, a gente está falando também de um produto. E eu acho que é aí que pega um pouco para a gente, né, quando tá na pesquisa, porque geralmente a gente trabalha em um recorte onde a gente exclui todas essas questões mercadológicas, tá, e de usabilidade do livro. Então eu quis trazer essa definição aqui do Gibbons-Yep, que está no livro Design, Cultura e Sociedade, tá? Depois eu vou colocar as referências lá no final para quem tiver interesse. Então, ele fala assim, que o design é o modo da atividade projetual do capitalismo tardio, tal como a partir dos anos 1970 difundiu-se globalmente. Então, é isso que eu falei, né, que eu expus. O design ele vai observar aquele objeto de uma forma muito mais ampla, levando em consideração todas essas questões mercadológicas e de usabilidade do produto mesmo. E aí a gente tem o projeto, né? Quando eu falo em projeto, eu estou falando da dimensão antropológica da criação e formação de artefatos materiais e simbólicos. Tá? Então, é um ponto assim que é legal a gente se atentar quando está escrevendo aí sobre esse terceiro ponto, né? Esse terceiro alicerce aí do livro de infância, que é o design. Então, vamos começar a passar por aqueles pontos, né, que eu coloquei lá no comecinho, que é o da composição de página. Falando assim isoladamente, parece que a gente trabalha muito por etapas, né? Então, vou fazer a composição de página, depois eu vou decidir o formato do livro, depois as cores. Não é assim. Essas coisas elas acontecem muito juntas, tá? Não tem muito como dissociar. A gente que acaba dissociando para conseguir estudar e para conseguir, enfim, falar do livro aí, né? Mas a composição de página, ela está intimamente ligada com o formato do livro, tá? Não tem como falar de uma coisa sem falar de outra. O que é a composição de página, né? A forma como eu organizo as informações em um livro naquele espaço que eu tenho, tá? Espaço esse que no livro ilustrado, no livro de infância, a gente observa sempre a página dupla, tá? Sempre, sempre. O espaço que eu tenho quando o livro está estático, paradinho aqui, é esse, tá? Mesmo a capa, que aparentemente é uma página simples, mas não. Tá? A capa, ela é isso.
Porque quando a gente faz uma capa, eu componho a capa com ela planificada, tá? Desse jeito aqui. É isso que eu enxergo na minha tela quando eu estou fazendo uma capa. Então, isso aqui a gente precisa fazer essa leitura, tá? Capa e quarta capa. Juarez Machado nos ensinando isso desde sempre, né? E, uma coisa que é importante, tá? Às vezes eu engato num techniquez aqui que eu acho que fica meio confuso, então se eu falar alguma palavra que vocês não entendam, algum termo, levanta a mão que eu explico, tá? Mas falando da quarta capa, tá? Só para a gente ficar na mesma página aqui, desculpa o trocadilho. Então é capa, segunda capa, parte interna da capa, tá? Primeira capa, segunda capa. Terceira capa e quarta capa, tá? 1, 2, 3, 4 na ordem de leitura que elas aparecem. Bom, e na parte interna? A gente entra aí na parte de composição de página, tá? Para fazer a composição de página, a gente parte de um grid ou uma grade, né? O que é esse grid? Imagina uma página de jornal, por exemplo, né? Que a gente tem um título que entra inteirinho, depois tem uma foto que entra na largura total, e aí entra um texto em 3, 4 colunas ali. Isso tudo está dentro de uma grade, que são linhas que né, quem lê aquela publicação não enxerga, mas que a gente, quando está fazendo, a gente tem essas linhas guias, né, para que tudo fique alinhado, e é isso que vai dar a minha organização de informação dentro da página. Tá? E se eu começo a falar aqui, né, do básico, a página texto, que isso existem milhares de estudos desde sempre, estudos antiquíssimos e super tradicionais, e esse diagrama aqui dessa grade que eu trouxe para vocês, né, esse diagrama de Villard de Ronecourt, né, ele é super tradicional e antigo também, e funciona até hoje, né, e assim, a gente usa muito. E isso não é à toa, né? Eu trouxe essas anotações todas aqui na lateral, não precisa se assustar, tá? É só para mostrar que isso tudo aqui, né? Essa definição desse espaço do texto, aqui é mancha de texto, tá? Esse retângulo verde. É o espaço onde vai o meu texto. A definição desse espaço, ela é uma definição matemática, tá? Que ela vai variar de acordo com o formato do meu livro. Tá? E o formato do meu livro, lógico, está atrelado ao conteúdo, à quantidade, à massa de texto que eu tenho. Tá? A massa de texto ou o grau de detalhamento das imagens que eu vou colocar naquele livro, tudo isso se relaciona com o formato. Então, aqui... Débora. Oi? Desculpa interromper. Quando você diz texto, inclui o visual e o verbal, ou quando você diz texto, você está dizendo texto verbal? Nesse caso aqui, eu vou falar nessa página aqui, eu vou falar só de texto verbal, tá? Tá. Mas que vai valer, é um estudo que vai valer para a imagem também, a gente já vai ver, já vai chegar lá. Então, é só para passar uma nomenclatura aqui que eu acho que é importante. Então, assim, esse diagrama, eu tenho lá o meu formato do livro definido, né? Então, eu vou traçando essas retas aqui, tá? Então, eu traço uma diagonal aqui, outra aqui, uma diagonal na página simples, e vou fazendo esse traçado até achar uns pontos de intersecção, que são alguns pontos chaves, e que eu consigo chegar nessa minha medida de mancha de texto aqui, tá? Então, a minha mancha de texto, ela fica definida, na verdade, por essas distâncias aqui, de margem externa, margens internas, inferior e superior. Essa parte do meio aqui, né, da dobra do livro, a gente chama de calha, tá? Bom, e por que, né, que essa grade aqui ela é tão usada e tão eficiente? Vocês percebem que aqui, né, a margem externa e a margem inferior, ela tem um espaço maior até do que a margem interna, né? Isso porque esse espaço é o espaço que eu seguro o livro, tá? É o espaço que o leitor segura o livro.
Então, numeração de página, por exemplo, a gente coloca aqui, tá? Porque quando eu vou buscar uma página específica, eu não estou com a mão ali, né? Eu vou estar com a mão folheando o livro. E, bom, ótimo, a gente falou de uma página texto ideal aí. Quando a gente vem para o livro-imagem, como é que a gente usa isso? Tá? E eu trouxe aqui o Alice no País das Maravilhas, da Suzy Lee, em que ela traz essa fotografia dessa mão aqui nas laterais do livro. Tá? E olha o espaço, essa mão aqui está em proporção quase que 1 para 1, né? Que a gente vê aqui com essa escala humana. E olha o espaço que essa mão fotografada está ocupando. Né? De quem é essa mão quando eu estou lendo esse livro? Que leitura que eu faço dessas mãos aqui fotografadas? Tá? Quando eu estou segurando esse livro, eu estou segurando exatamente em cima dessa imagem. Né? Aqui a gente vê a capa, tem o dedinho aqui, e na quarta capa, que é o gesto, é exatamente o gesto que eu faço para fechar o livro. Tá? Então, assim, esses estudos mais clássicos, né, do design, eles são super, super importantes para a gente hoje no livro-imagem, inclusive. Tá? Bom, agora a gente vai falar aqui de página-imagem, tá? Página-imagem enquanto direcionamento do olhar. E aí eu trouxe um outro diagrama aqui, que ele é baseado na famosa proporção áurea, né? A razão áurea, né, do retângulo de ouro. Bom, então aqui também, né, a gente tem um formato X de livro, né, ele tem essa altura X. E aí, eu vou traçando essas retas, tá? Traço a primeira diagonal, depois tombo essa altura X aqui, e isso vai me dar essa forma, tá? Que a gente enxerga aqui mais ou menos a tal da espiral, né? E isso aqui funciona assim, né? Toda a minha informação que ela é mais importante, ela se concentra aqui, nessa página da esquerda. E o meu direcionamento do olhar, ele vai fazer isso, tá? Nessa diagonal aqui. Isso a gente usa muito na publicidade, né? Essa construção aqui. Então, eu vou jogar um lettering aqui, o que eu quero que seja visto primeiro, né? Um título e uma imagem, um logotipo que termina aqui. E no livro, né? Como é que a gente aproveita isso? Esse aqui não é um livro ilustrado, ele é um livro com ilustração, onde a leitura de texto verbal e a leitura de imagem, elas acontecem de forma simultânea. Isso, separada, né? A gente pode fazer a leitura de texto verbal aqui somente sem perda de compreensão, né? Com toda a construção de significado. Então, assim, né? Olha aqui aquela construção, né? Então, eu tenho o texto aqui, que é o que deve ser lido primeiro, porque é um texto, é um livro onde o texto ele é muito importante. Então, ele entra aqui vazado, tá? No branco. E essa luz, ela segue para cá, tá? Na mesma diagonal. Então, vamos ver aqui o que está escrito. O garoto, depois de andar perdido na madrugada, com a ajuda do faro do cão, encontrou uma estrada agora totalmente imersa na escuridão. Sentiu pavor, porém viu um facho de luz. A tocha desenhava uma sombra. Um dos guerreiros o encontrou. Aliviado e confuso, abraçou o homem e lhe contou toda a história tintim por tintim. Então, terminamos de ler, né? O nosso olhar vem para cá, ele vem para a luz, tá? Nessa página totalmente escura, e termina aqui. Tá? Eu trouxe esse livro porque o projeto é meu, então para mim ia ficar mais fácil assim, né, de explicar. Isso foi um pensamento consciente, assim, né? A ilustração é do Rogério Coelho. Então, assim, no projeto gráfico, como é um livro ilustrado e ele tem as ilustrações que são bem
elas ocupam bastante, né, espaço visual, eu não quis colocar a numeração de página em todas as páginas, porque eu achei que ia interferir muito com as imagens. Então, o que eu fiz? Quando eu tinha duplas assim, totalmente tomadas por imagem, eu escolhia, né, ou na par ou na ímpar para colocar a numeração. Coloquei aqui por causa da diagonal, tá? Então, esse leitor vem, ele lê o texto, lê a imagem e se localiza no livro, tá? Bom, só que assim, no livro ilustrado a gente tem ainda um outro ponto, né? Que é bem importante, que a gente não pode esquecer jamais, que é a virada de página, tá? A minha composição de página, ela precisa levar em consideração que esse livro está sendo manuseado. Tá? Então, se a gente pega esse mesmo diagrama aqui, tá? Que é baseado na proporção áurea, e joga aqui nesse livro da Angela Lago, que é um livro quadrado, o meu centro visual, ele cai aonde? Justamente na dobra. Tá? E a dobra, ela é sempre muito chave aqui nesse livro, né? Como em grande parte da produção da Angela Lago, né? Ela trabalha muito por essa dobra central. Então, assim, esse aqui é um livro onde a morte vai buscar o velho, né? Chegou a hora dele e ela vai buscar o velhinho. Então, aqui ela chega na casa dele, né? E aí, assim, né? Quando eu estou manuseando um livro, no que eu viro a página, tá? Eu não estou mais pensando naquela composição de página estática lá, tá? Quando eu viro a página, eu me deparo primeiro com essa página da direita, tá? Então, essa aqui em especial é uma dupla que quando eu viro, né, primeiro que eu abro a porta para a morte entrar, né, o leitor que faz essa abertura da porta, porque a dobradiça dessa porta que ela está localizada bem em cima da calha do livro. Então, a primeira coisa, né, o leitor que abre a porta para a morte entrar, e a primeira coisa que eu enxergo é vim buscar você. Tá? Ela posiciona essa fala da morte bem né, e deixa a página muito livre. Então, a primeira coisa que eu vejo quando eu abro a porta para a morte entrar é vim buscar você. Eu falo, opa, né? Vim buscar quem? Com quem que ela está falando aqui? Se a gente olha essa página em ângulo, né? Que é como geralmente a gente lê o livro, a gente tem essa visualização. Tá? Então, ela usa muito disso, né? Muito da virada de página e muito da estrutura do livro como perspectiva, tá? Então, a gente vê aqui, ela faz essa espécie de rodapé, tá? Que vai acompanhando as imagens, e isso vai criando uma perspectiva. Assim, o livro vira a própria casa do velho, né? Bom, eu coloquei aqui a importância da margem, que acho que é importantíssimo da gente falar, né? Angela Lago e Suzy Lee, acho que a gente não faz leitura dos livros dessas duas artistas sem conseguir ler uma margem, né? As duas trabalham muito por aí. Então, a gente tem lá a trilogia da margem, da Suzy Lee, que é super famosa, Onda, Espelho e Sombra. A Angela Lago todos, né? Mas esse aqui, principalmente, o Cena de Rua, tá? Ela usa muito da margem e dessa junção, tá? Então, numa dupla como essa, por exemplo, né? Que esse menino tá olhando aqui para dentro desse carro, tá? Ele se coloca numa posição superior aqui a dessa mulher, por isso que ela tá com medo, ela parece acuada pelo menino. Ao mesmo tempo, né? Olha como ele aparece esmagado aqui entre esses dois carros, tá? Ele entra na margem aqui. Então, a gente passa aí para o formato do livro, tá?
como eu falei, são coisas que estão assim intimamente ligadas. A gente não consegue falar de composição de páginas sem falar de formato de livro e vice-versa. Tá? E aí eu trouxe uma citação do Michel Melot, que eu acho muito chave assim, para essa questão do formato. Que ele fala que a forma do livro é uma forma simbólica, ou seja, uma forma que expressa por si própria, de modo implícito, todo um jogo de valores e de representações de mundo. Né? Ele fala que o livro ele tem uma força, né? Ele fala da força da forma do livro, tá? Que a gente aprende a manusear o livro desde muito pequeno, né? Comum hoje, está na moda, a gente vê vídeo de bebezinho muito pequenininho manuseando o livro certinho, passando página por página. Então, para a gente é muito natural e muitas vezes um gesto até automatizado, né? Desse de manusear o livro. Então ele fala, né, que o livro ele traz representações de mundo. Eu acho isso muito chave para a gente. Então trouxe alguns livros aqui, né, de exemplo. Um deles é esse 365 Pinguins, que ele é gigante, tá? E esse é um livro que conta a história de uma família que vai recebendo pelo correio um pinguim por dia, né? De repente o carteiro bate e traz aqui uma caixa, e quando eles abrem, dentro da caixa tem um pinguim. O livro é tão grande que fica difícil até de posicionar aqui. E eles vão recebendo até que isso, assim, no começo é uma família, né? As crianças curtem os pinguins a princípio, mas isso vai fugindo do controle. Porque cada dia chega um pinguim, a casa começa a feder, e eles não têm mais como alimentar tanto pinguim. Olha isso, né? E o próprio formato do livro, né? Esse livro gigantão, assim, ele dá para a gente essa dimensão, né, da encrenca em que essa família estava envolvida aqui. Né? Até que no final, assim, leva... Não vou contar o final, não precisa. Era só para mostrar essa questão da quantidade dos pinguins. Bom, aí trago aqui, né, também esse O Meu Gato Mais Tonto do Mundo, que é um livro também que é bem interessante a utilização da forma, né? Porque ele também é um livro grande, quadrado e capa dura. Ele é um livro bem desajeitado. Tá? E ele chama Meu Gato Mais Tonto do Mundo. E ele tem um narrador aqui que ele vai falando, né? Meu gato é muito grande, muito gentil e muito tonto. E olha a imagem, né, que ele coloca aqui. E aí ele vai contando a história do gato dele. E a imagem mostra esse elefante aqui em várias posturas aqui que seriam de um gato, né? Olha só, elefantes se espreguiçando como um gato, tá? E aí, né, o livro ele é grande, desajeitado e pesado como um elefante, né? E aí o autor lançou um segundo título, que é esse outro aqui, que é o mesmo formato, a mesma proporção, tá? Mas quando o meu gato era pequeno. Então, é um formato, né, que representa aí essa coisa, né, essa forma desajeitada do elefante. E aí, tão desajeitado quanto, só que pequeno. Bom, O Povo das Sardinhas também, né, que é um livro que ele imita uma lata de sardinha, e acho que a nossa literatura para a infância, ela deita e rola nessa questão dos formatos, né? Então, a gente tira aqui essa tampa dessa lata e a gente tem aqui as sardinhas todas espremidas aqui, é um formato pequeno, tá? Para dar essa sensação das sardinhas todas espremidinhas. Aí, essa mulher entrou aqui. Eu vou tirar aqui. Bom, aí o Ismalha, né, que
eu não sei se todo mundo conhece aqui, mas aí ele já vem com um formato que não o formato de capa mais, né? Mas eu acho que eu não sei se todo mundo conhece aqui, né? Mas é um livro do Odilon Moraes, né? Que ele ilustrou um poema do Alfonso de Guimarães. Eu vou ler o texto rapidinho aqui, só para quem não conhece, tá? Quando a Ismael enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre, pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. E ele é essa sanfona, bem grandona, né? Em que a gente tem a dimensão aqui da altura, né? Da Ismalha, né? Do desespero da Ismalha. Enfim, e a capa é dura, né? E acho que tem esse peso também, né? É um livro que a capa proporciona também essa queda desse miolo. Então a gente já começa aí a entrar, né? Na questão do miolo também, não só da capa. Aí eu quis trazer esse microlivro, que é da Daniela Galante, que ele começa com essa capinha azul aqui e um triângulozinho aqui na ponta. E quando a gente vai passando as páginas, que ele também é uma sanfona, né, ou uma concertina, a gente vai se deparando com esse lápis, traçando essas linhas. E quando a gente vira a sanfona, a gente tem contato com essa imagem aqui, e ele aberto tem todo esse desenho aqui, né, desse lápis, que na verdade é uma bailarina. E o título vem no final, né, a bailarina que só queria desenhar, porque o título entrega muito, né, então a gente começa com uma forma aqui bem icônica, e isso vai tomando uma forma aqui ao longo das páginas. Ele é um microlivro, a Daniela Galante, ela tem 2 livros bem pequenininhos, assim, eles cabem na palma da mão, são bem pequenininhos mesmo. E que eles são muito pequenininhos, eu acho que é porque tem muito a ver com o momento dela, né? Eu acho que isso é muito ela, né? Com o momento da carreira dela, carreira artística, enfim. Acho que tem uma coisa afetiva, né? Nos formatos menores que a gente percebe assim nos livros, nesta representação de mundos. E aí, bom, vamos voltar aqui pro Michel Melot, tá bom? Só um minutinho, deixa eu tomar uma água aqui. Gente, tem alguma dúvida? Eu não tô olhando o chat aqui, porque eu tô com a tela aberta. Por enquanto não, Débora, eu estou Não. de olho aqui, qualquer coisa eu te passo a pergunta, tá? Tá. Não fica, Joia. pode ficar tranquilo. Obrigada. Então, assim, vamos para mais uma citação, que eu acho que também é outra citação que para a gente é muito, muito chave, né? Michel Melot.
O livro constitui uma armadilha para a imagem, pois quer ela queira, quer não, ela se encontra integrada à sua temporalidade. Tá? E aí coloquei essa imagem aqui que eu acho que ela representa muito, né? Dessa mão prendendo essa imagem no meio do livro. Essa foto é da Daniela Galante também, e as mãos são do João Protetti. E porque assim, né? A imagem, ela está presa ali no livro, né? Ela se submete à imagem que vem antes e ela se submete à imagem que vem depois. Tá? Então, ela está integrada nessa temporalidade, né? Do que vem antes e do que vem depois dela. E aí eu queria, para falar dessa questão do tempo, eu vou começar pela leitura do texto, tá? Eu acho que vai ficar mais fácil de entender. E o que veio antes? Vou ler esse segundo aqui, tá? Hoje eu me sentei nesta cadeira. Tá, e o que veio antes? Ontem eu comi um doce. Tá, e o que veio antes? No mês passado foi meu aniversário. Tá, e o que veio antes? No ano passado aprendi a andar de bicicleta. Tá, e o que veio antes? Antes eu nasci. Tá, e antes? Minha mãe namorou meu pai. E antes? Minha mãe brincou de passa-anel. Os prédios tomaram o lugar das casas, as rodas encurtaram distâncias, as cidades cresceram, uma caravela deslizou pelo oceano, um homem pescou, um filhote aprendeu a andar, meteoros trouxeram água do espaço, uma estrela se formou, alguma coisa explodiu, Big Bang. Bom, esse livro ele foi feito da Carolina Moreira, né, com ilustrações da Márcia Misawa, e ele foi feito no coletivo Baba Yaga, né, o coletivo do qual eu faço parte. E quando a gente estava discutindo o projeto, né, ele é um livro que fala do tempo, né, só que é de um tempo invertido, ele começa no presente, ou que veio antes, e vai para um passado ultra remoto, né, chega até o Big Bang. Então, assim, a gente tem em mãos, né, no livro, o tempo encadernado, né? E como que a gente pode tirar proveito disso, né, para fazer esse projeto aqui desse livro? Então, a gente deu esta solução aqui, né? A gente tem um livro aqui, aparentemente inocente em sua forma, tá? Então, quando a gente abre a capa, a gente tem uma segunda capa aqui, né? Ele é uma carteirinha, na verdade, como a gente pode ver aqui na foto. E aí a gente tem uma segunda capa que rebate a leitura, tá? Então, ao invés de fazer a leitura da esquerda para a direita, a gente começa a fazer a leitura da direita para a esquerda. E a gente vai tendo esse texto com uma leitura invertida. Só que chega num determinado momento, tá? Assim, a gente tem uma questão de ritmo, deixa eu falar do ritmo primeiro. A gente tem uma questão de ritmo aqui nesse texto que ela é bem importante, tá? A gente começa num ritmo que é mais lento, que é o do tempo presente, e quando ele vai para um tempo passado, né, esse tempo ele vai ficando cada vez mais rápido. E como que a gente faz isso, né, pensando na forma do livro, assim? Bom, primeiro a gente começou com uma lapidação do texto, tá? Então, esse aqui era o texto original. Então, aqui, né, vocês percebem pelo formato que ele teve uma boa, sofreu uns bons cortes. E outra coisa, né, para a leitura ficar mais rapidinha, a gente vai fazendo algumas supressões, né? Então, aqui, tá, e o que veio antes? E essa pergunta, né, que ela vai se repetindo, de repente ela parece menor. Tá, e antes? E antes, até que ela desaparece, né? E a minha leitura vira uma leitura fluida, tá? Outra coisa foi pensar nas imagens, tá?
poderia ir suprimindo do texto que a imagem dá conta de falar. Então, aqui, por exemplo, eu tenho, né, um filhote de dinossauro quebrou a casca do ovo. Aqui eu tenho um filhote aprendeu a andar, porque o dinossauro ele estava ilustrado ali, né? E aí, assim, quando sai do plano terreno, né? Um filhote aprendeu a andar. Quando a gente entra aqui, meteoros trouxeram água do espaço, a gente sai da virada de página, tá? E vem para cá, para a dobra, tá? Então, a gente sai da virada de página e começa a desdobrar o livro. Tá? Isso porque a gente ganha, né, além de ganhar uma velocidade de leitura, a gente ganha na dimensão do objeto também. Tá? Então, a gente sai daquela dimensão terrena e entra aí na dimensão espacial, né? Então, assim, eu acho que esse livro ele é muito, muito chave para explicar essa questão do tempo, né? Porque ele é um livro que fala de tempo e ele sai do formato códice. Quando eu falo formato códice, é esse formato de livro tradicional, tá? Que a gente está acostumado, de uma capa com páginas sequenciais. Então, ele sai do formato códice para dobra. Tá? É como se o códice, de repente, não desse mais conta de falar aquilo que eu quero falar. Né? E aí, assim, antes de partir, né, para o objeto, né, de sair do códice para o objeto, eu queria abrir um parênteses aqui para dar uma dica, na verdade, né, que a gente usa na construção do livro, que é o espelho. O que é um espelho? Um espelho são essas miniaturazinhas aqui, tá? Aqui, ó, página 1, página 2, página 3, 4, 5. Então, eu tenho a página 1 sozinha, a 2 espelhada com a 3, a 4 com a 5. Isso aqui é o espelho de um livro, tá? Onde a gente coloca uma miniatura de cada página. Isso para a narrativa ilustrada é super, super importante, né? E assim, esse livro aqui, o Ovo Galinha, né? Ele é um livro que a Estela apresentou a ideia e eu queria apresentar um projeto, né? Ela apresentava essa sequência, né? Que é parte um pouco daquela brincadeira, né? Do que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Então, uma sequência de imagens de carimbo mesmo, né? De ovo e galinha, ovo, galinha, ovo, galinha. E vem junto com cada imagem uma legenda, né? Ovo e galinha em diferentes idiomas. Então, ovo, galinha, egg, chicken e por aí vai. Até que a gente chega aqui, né, nesse bando de galinha, né? Pó, 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 pó. E no meio do livro a gente tem o ovo quebrando e um pintinho aí nascendo. Eu estava com essa ideia de projeto, né, de, na verdade, fazer 2 livros e o ovo se quebrar no meio, e aí eu não sabia muito bem como explicar, então eu fiz essa coisa mega tosca aqui, com um bonequinho de palitinho mesmo, né, mas para me fazer entender, né, isso é bem, bem legal quando a gente está trabalhando o livro, né. Então, aqui, né, o mesmo começo, só que de ponta cabeça, tá, e a capa, ela é assim, tá? A gente tem, na verdade, 2 capas. E, bom, lá na minha pesquisa, né, de mestrado, isso, para quem pesquisa, é muito legal, de digitalizar todas as páginas e fazer um quadro, né? Gruda na parede, toda a sequência. Porque você vai ter essa visualização dessa sequência temporal, tá? De todo o livro. Isso é muito bacana, porque aqui, né, quando eu fiz isso com essa sequência, eu isolei as imagens, tá? Porque esse é um livro que ele tem texto verbal, mas eu consegui tirar muita coisa aqui dessa sequência, tá? Isso aqui é a capa, aqui é a imagem de quarta capa, tá? Então, essa é a sequência de imagens deste livro.
Tá? E aí aqui eu consegui notar uma coisa que é muito legal. Eu estava trabalhando o humor, né? Humor e morte. E para o humor, a questão do corpo, Gente, né? o outro. Da imagem do corpo é super importante, né? Tem muitos estudos assim do humor em relação ao corpo. E aí eu consegui ter essa percepção aqui, né, da tulipa. O livro chama O Pato, a Morte e a Tulipa. E a tulipa, ela não aparece, o único lugar em que ela aparece verbalmente, né, no título, e ela só aparece ilustrada ao longo do livro inteiro. Ela fica uma presença aqui sempre meio que inexplicada. E quando a gente olha aqui para as cenas em que a tulipa aparece... Opa, está cortando aqui a minha visualização. Tá vendo? Ela aparece aqui na B, C, D, E, F. Aqui ela tem uma sequência que ela desaparece. Tá vendo? E aí ela vai reaparecer mais para frente aqui, ó. E olha que interessante que ela sempre aparece invertida em relação ao pato, a cabeça do pato. Então, a cabeça do pato está sempre em posição invertida, a copa da tulipa. Tá? Mesmo nessas primeiras. E aqui isso fica super evidente. Né? Olha, essa imagem aqui é lindíssima, né? Até a envergadura aqui. E disso aqui a gente tira, assim, infinitas leituras, né? E é uma coisa que a gente só consegue ter acesso mesmo nessa visão do todo, tá? Isso é bem legal, para quem ilustra, principalmente, assim. Então, assim, voltando, né, para aquela questão do objeto, eu quis trazer aqui o Rafael Cardoso, que ele, né, de um livro que chama Design para um Mundo Complexo, em que, assim, olha só, a gente não está falando de literatura aqui, tá? Então, ele está falando do design, mas de uma forma geral. E ele fala assim, a correspondência estrita entre uma forma e determinado uso, por exemplo, cadeira igual a sentar, acaba por bitolar o pensamento. Ao pensar a ação de sentar como experiência e não como artefato específico, o projetista se liberta de estruturas pré-existentes e ganha a possibilidade de criar soluções realmente inovadoras. Trata-se, né? E aí, né, ele fala assim, bom, se eu estou pensando no ato de sentar e eu projeto uma cadeira, né? Se eu falo, eu vou projetar uma cadeira, então eu só vou projetar a cadeira. Se eu penso, eu vou projetar alguma coisa para eu sentar, eu posso projetar tudo, né? Desde um puff, um banquinho, até uma mesa, né? Porque eu posso sentar numa mesa, por que eu não posso sentar numa mesa? Então ele fala assim, trata-se de uma nova dimensão do pensamento projetivo, maleável, muito mais adequada ao mundo complexo em que vivemos. Se a gente traz esse pensamento para o livro, né, de que eu não estou projetando um livro, de que eu estou projetando uma experiência de leitura, né, aí, assim, né, o céu é o limite. Né? Aí as minhas possibilidades de formas, né, de formatos, elas se abrem exponencialmente, tá? E aí a gente tem essas formas aqui, né, das mais diversas. Esse aqui é um livro que ele é uma estrela mesmo, né? Esse dos lapisinhos, que ele é quase uma instalação. Esse que são várias lâminas, onde a gente tem aqui, né, um abraço de urso que se materializa pelo papel, ou uma cobra que salta da moita. Esse aqui é um papel dobrado que quando a gente tira do envelope ele vira uma casinha. Então aqui, né, não são livros, né? A gente chama de livro ou não chama de livro? Acho que essa sempre a nossa questão, né? A gente chama de livro-objeto.
Mas, na verdade, é isso, né? Acho que são aí experiências de leitura, na verdade. E aí, temos meia hora, vamos entrar nos tipos de papel. Alguma dúvida até aqui? Alguma questão, comentário? Eu não estou olhando o chat. Tem uma pergunta sim, Débora. Deixa eu voltar aqui. O Ricardo, se você teve autonomia para sugerir essas adaptações no texto, de acordo com as ilustrações. Eu não me lembro de que livro você... fez sentido? E o que veio antes, né? Que eu mostrei as Não alterações. sei se é esse, acho que sim, ou o ovo, não sei, acho que sim, veio antes. Ele quer saber se você teve autonomia de acordo com as ilustrações. É assim, Ricardo, essa é uma questão que é um ponto, assim, né, dentro da produção editorial. Porque a maioria das editoras, elas ainda trabalham de forma isolada, né, texto, imagem, projeto gráfico. Esse livro aqui, em especial, né, e o que veio antes, a gente estava fazendo dentro de um coletivo de criação literária, né? Então, é um processo que ele é experimental desde a sua origem, né? O processo todo é experimental dentro de um coletivo ou de uma publicação independente que é feita dessa forma, né? Então, desde os processos criativos, né, que a gente faz em coletivo mesmo, faz em conjunto, até os processos produtivos, processos de impressão. Então, a gente acaba, para produzir isso aqui, né, essas imagens aqui que eu mostrei, isso aqui no mercado tradicional, cara, não dá, né? Não viabiliza, tá? Então, a gente vai para o independente, tá? E aí, no independente, a gente tem, sim, essa abertura, tá? Por isso que, hoje, cada vez mais, né, a gente vê artistas indo, né, experimentar, né, indo para o independente, para ter essa possibilidade de criar com mais liberdade, e acho mesmo de aprender, né? Eu acho que a gente aprende muito quando a gente atua em outras frentes do livro, tá? Acho que, assim, eu, quando fui fazer parte do coletivo, né, comecei a produzir em coletivo e entrar aí na esfera do texto, nossa, eu percebi, assim, o quanto eu não sabia trabalhar, né, o quanto eu ainda precisava aprender para conseguir evoluir, assim, no meu trabalho, né? E isso a gente consegue, infelizmente, assim, né? Dentro do mercado tradicional é dificílimo mesmo, tá? Algumas pequenas editoras, elas dão essa autonomia, sim, mas, assim, dentro do processo tradicional mesmo, é complicado. Acho que respondido. Bom, vamos lá. Queria falar um pouquinho, então, né, de tipo de papel, porque eu acho que o papel, ele altera muito a nossa percepção, assim, do objeto, tá? Como um todo. E os tipos de papéis mais comuns... antes de começar a entrar aqui nos tipos de papel, o que eu acho legal de colocar, né, que a gente tem papéis com cobertura e papéis sem cobertura. O que é isso? Né? O offset, por exemplo, que eu trago aqui primeiro, é um papel sem cobertura. Tá? A gente pode falar que o offset, assim, para vocês terem uma ideia, essa é a desvantagem da gente estar online, né? De não poder levar as coisas para tocar. O offset, ele não tem cobertura, por quê? Né? Ele não recebe
um revestimento aqui, né, no coucher eu coloco um revestimento composto por carbono de cálcio, caolin, látex, entre outros aditivos, com a finalidade de proteger as fibras e deixar o papel mais liso, tá? Ele não tem isso, tá? E o que que acontece com o offset, o pólen, o Color Plus que eu coloco aqui? Eles são papéis que absorvem mais a tinta. E o papel que absorve mais a tinta, ele reproduz, assim, ele deixa as cores um pouco mais esmaecidas, e ele tem também a questão do toque, tá? A questão do toque, ele é um papel mais áspero. A gente sente mesmo a fibra do papel quando a gente segura um papel offset, tá? Que é vamos comparar aí com o sulfite. O coucher, que ele pode vir na sua versão ou fosca ou brilhante, o coucher ele recebe essa cobertura, então ele absorve menos a tinta, então ele tem essa propriedade de reproduzir melhor as imagens, com mais detalhamento, tá? As cores ficam mais vivas também, mais brilhantes. A gente usa muito no livro ilustrado porque ele dá uma reprodução melhor de imagem, mas assim, né? Na verdade, não existe papel melhor ou pior do ponto de vista do design. Eu acho que existe uma escolha de acordo com o conceito de cada projeto gráfico, tá? Eu acho que é uma escolha que tem que ser feita muito cuidadosa, né? Mas que ela tem que ser feita pensando realmente naquilo que eu quero passar, tá? Então, o offset, né, que absorve a tinta e há um ganho de ponto. Então, o que que eu vou observar também? Se eu tenho um traço que é bem fininho, no offset, quando eu imprimo no offset, ele vai ficar mais grossinho, né? Ele pode acabar promovendo manchas e tal. Assim, não é muito ideal para livro que a gente tem cor muito chapada, né? Mas assim, dependendo do que a gente tem ali de conteúdo, o offset cai muito bem. Eu acabei usando o offset aqui, né? Esse aqui que é recente, que é da Zezé Paulo, que a gente tinha essa edição aqui antiga, tá? Que ele era no coucher, não sei se dá para ver um brilho assim, né? Ele é um papel bem liso, tá? E aí, nessa edição nova, eu quis usar o offset, tá? Por quê? Ele tem muito da pincelada, né? Que a gente já nota aqui na capa. As imagens são construídas a partir de pinceladas. Eu achei que não ia ficar muito natural de colocar uma pincelada no coucher, né? Porque o artista ele não faz a pincelada num papel com cobertura. Geralmente o papel que o artista usa é o papel sem cobertura, né? Então eu acho que o papel nu ali, né? Mais rústico, ele tem essa propriedade de parecer que a coisa foi feita ali em cima dele mesmo, também. Né? E aqui, assim, né, é um livro que ele é todo muito indicial, tanto em palavras quanto em imagens. Eu queria trazer essa coisa também para essa sensorialidade aqui do livro. Coucher fosco ou brilhante, né, que eu já falei que ele tem a cobertura. Aqui, né, trouxe o alfabeto escalafobético, que ele é escalafobético também em suas cores, né, que ele traz muitas cores vivas. Então, eu acredito que essa escolha do papel aqui tenha sido para, de fato, ganhar essa força nas cores. Ainda no coucher, temos bastante coisas
legais. Esse aqui que eu trouxe a imagem ampliada, eu amo. Esses 7 histórias para sacudir o esqueleto, né, que é da Angela Lago, ela faz o livro num coucher brilhante e ela usa uma tinta escura e que também tem um brilho, né, um Pantone especial aqui que ele tem um leve brilho. Então as páginas aqui elas brilham muito, tá? A gente consegue até ver aqui, né, na câmera, dá para ver o reflexo. E ela coloca algumas coisas em branco, tá? Tudo que é fantasma aqui, tudo que é relacionado à morte aqui, ela coloca em branco. E aí isso porque, né, o branco, quando a gente olha, tanto na virada de página, quanto quando a gente olha a página em ângulo, o branco ele gera uns reflexos, né, na página do lado. Eu queria achar essa que eu trouxe na ampliação. Aqui. Essa aqui, né, são contos, tá? E essa dupla aqui em especial, ela tá falando da história de uma esposa que perde o marido, e o marido volta, e eles gostavam muito de dançar, né, quando o marido era vivo. E ele quer dançar com ela, né, esse esqueleto aqui. E ele começa a dançar com ela, e a Angela Lago, ela posiciona aqui, né, os dois, nessa posição assim, bem estratégica, e os dois performam, né, uma dança aqui nessa página dupla, que a gente enxerga o reflexo dele por cima dela. Então, ela utiliza esse recurso, né, do papel mais a tinta. Tá? Eu tenho esse outro livro aqui dela, é bem complexo, assim, mas é um livro que eu gosto também da utilização que ela faz do papel. Então, ela traz aqui, na verdade, né, um livro dentro do livro. Tá? A história vai acontecendo aqui nesse espaço. Tá? Que, de novo, é aquela mancha, aquela composição de página que a gente viu lá no começo. Né? Olha o espaço maior aqui e aqui, que é o espaço que a gente segura. Tá? Então, a história ela vai acontecer toda contida aqui nesse retângulo. E o livro, ele traz alguns elementos assim que a gente precisa ler várias vezes para entender o que são esses elementos que ela coloca aqui, né? Um deles é essa margem gigantesca que ela deixa aqui, com estampas, né, que são tiradas da própria ilustração. Tá? São estampas. Ela vai colocando aqui nessa sequencialidade, cada dupla com uma estampa diferente. E aí, assim, né, por que ela faz isso aqui? Então, no final, ela traz aqui, né, um bilhete. Meu amigo leitor, terminei esta história faz muitos anos, num dia de Natal. É um conto de Natal, tá? Tomara que você a receba como um presente, um ano inteiro danado de bom para você. A minha leitura dessa margem, né, que são, de fato, papéis de presente. Né? A cada virada de página, a gente está abrindo um presente que a Angela Lago nos dá aqui, né? Por meio deste livro. E ela usa esse papel que é muito papel de presente. Assim, é muito papel de presente mesmo, né? Quando a gente folheia o livro, a gente tem a sensação de estar diante daquelas gôndolas de papelaria, de bairro, assim, né? Principalmente que a gente encontra aquela sequência de estampas de papel de presente. Papel pólen, sem cobertura. O papel pólen, ele é um papel que ele, né, para se chegar no amarelo do papel pólen, né, houve aí muita pesquisa, e ele tem uma cor que ela é ideal para leitura, tá? Para leitura de textos longos, porque ela é mais confortável para o nosso olho.
tá? Não é aquele brancão que a gente, né, quando está cansado, lendo à noite ali, enxerga a letrinha meio desfocada e tal. Então, ele reduz bastante esse desconforto de leitura. Só que a gente acaba, né, se aproveitando dele no livro ilustrado, justamente por ele ter esse tom amarelado, tá? Então, todas as histórias assim que eu quero dar um tom mais afetivo, mais aquecido, né? Trazer esse leitor mais para perto da história, eu vou chamar aqui esse papel pólen, tá? Esse Jardim do Seu Neca, por exemplo, é um livro que foi impresso no papel pólen, né? Então ele é um inventário botânico afetivo, né? O subtítulo dele, tá? O Seu Neca é um jardineiro, né? Que essa autora conhecia, enfim. E ela ia coletando frases que ele falava sobre as plantas e que ela achava extremamente poética, né? Porque ele era um cara super, super simples e ela ia coletando escrevendo essas frases que ele falava e ela fez esse inventário. Aqui é uma publicação belíssima, tá? 11 horas, por exemplo, né? Ela traz aqui. Vou ler uma definição do Seu Neca. É uma planta que ninguém dá valor, mas isso aqui, imagine, pois, agora está tudo fechado. Vai olhar amanhã de manhã. Isso nasce por brincadeira. Abre todo dia às 11 horas. Mas, na verdade, o nome não é 11 horas. E aí ela coloca aqui, né, o nome 11 horas e do lado traz sempre o nome científico. Portulaca grandiflora. Esse aqui é bacana para falar do papel pólen. Esse aqui eu já falo 2 de uma vez. Já entro no craft, tá? O craft, né, que é esse papel aqui que ele é tipo um papelão mesmo, tá? Daqueles de caixa. E esse livro aqui, ele chama Das Árvores que Caminham Quando Nelas Me Aninho. Tá? Esse projeto aqui é meu, tá? Por coincidência. E o livro ele tem esse formato super vertical, né? E ele tem essa capa no craft. Em nenhum momento você tem árvore desenhada aqui, né? Tem só essa sugestão da árvore que vem pela forma, né? A forma super vertical, só com as folhinhas aqui, e a palavra árvores que está escrito aqui. Tá? E das árvores que caminham quando nelas me aninho também, né? E o me aninho, que sugere uma coisa do conforto, vem aí no papel pólen, e é um livro bem, bem ilustrado. Tá? Uma dica aí para quem produz, o papel pólen, né? O pólen é uma marca da Suzano, a gente tem outros genéricos, né? Papéis nesse tom amarelado, mas o papel pólen ele só vai até 90 gramas, tá? Isso é uma outra coisa que é importante, né? A gramatura, que é a espessura do papel, tá? Então, quanto maior for a gramatura, mais grosso vai ser o papel, deixando transparecer menos a impressão. Essa transparência, muitas vezes, a gente usa no projeto como um efeito desejado, tá? Mas, enfim, o pólen, ele pode até dar essa transparência, tá? Mas é uma opção usar o pólen para esse ganho realmente da cor. A transparência, no geral, ela não é uma coisa desejada, né? Porque uma imagem acaba interferindo na outra, isso fica ruim, a não ser que o projeto peça realmente essa transparência. Ainda no craft, né? Vamos fazer uma sequência craft aqui, já está terminando o tempo. Deixa eu
Vamos acelerar. Esse aqui eu gosto bastante, que é o Pé de Quem. Também, né, que a gente tem essas pegadas, e ele é um livro independente também, e as pegadas são feitas em silk, né, em serigrafia. Então, ele tem uma coisa tátil aqui que é muito legal, que a gente não consegue na impressão tradicional, né? Cada pegada dessa, a gente tem um pouco da textura da tinta também, acho que não dá para ver aqui, né? A gente vê um leve... Então, o craft chega aqui como se fosse um chão de terra, né? E essas pegadas marcadas aqui com a forma, com a textura da tinta, tá? E aí é para a gente descobrir de quem é o pé. Aqui ele tem um livrinho com algumas poesiazinhas para falar pé de quem que é. Bom, o Maemia, né, também, que esse é meu, que o craft aqui, ele é totalmente intencional, já que a capa é literalmente uma caixa, né? É uma história de uma menina e uma gata que brincam com caixas. E, bom, Color Plus, que também é um papel sem cobertura, né? A gente tem menos, assim, mas tem. Esse aqui, né, que é o livro das formas, da Daniela Martini. Então, a gente tem, cada página é uma cor de papel, e ele vai brincando, assim, né, com essa questão das cores e das formas. Então, a gente pode dizer até que a gente tem uma narrativa aqui que se estabelece pela cor do próprio papel, né? Ou esse zine aqui, que é também no Color Plus, ela vai fazendo, ele chama verde-azul, né? Ele brinca muito com essa confusão entre o verde e azul, né? Se é um verde azulado ou um azul esverdeado. E é o papel que, justamente, que ao se misturar com a tinta, vai dando essa impressão. Cartões para capa, acho que não convém a gente passar por isso aqui hoje. E acho que é isso, gente. Eu vou finalizar aqui, senão a gente fica sem tempo para perguntas ou para comentários. Tá ótimo, Débora. Muita informação, muitos aspectos para refletir. Você trouxe obras lindíssimas, as pessoas estão aqui comentando, elogiando bastante. Por enquanto, tem uma pergunta aqui sobre o livro da Ângela. Quem está perguntando é a Juliana Sobral, se tem um brilho extra no livro da Ângela, se teve uma cobertura de brilho extra, ou um acabamento brilhoso além. Um verniz, ela diz, será? Eu não sei te dizer, Juliana, eu acho que não, assim, me parece que não, me parece que é só a tinta mesmo, tá? Aqui a gente tem um prata, né, um chumbo. Eu não consigo ter essa percepção aqui só pelo tato, assim, mas eu acredito que não, acredito que seja só a tinta mesmo, tá? Ela trabalhou com cor especial aqui, né, que a gente chama. Ótimo. Ela está dizendo que parece bem mais brilhoso aqui no vídeo. Pode ser também porque você está bem embaixo de uma luz também, né? Não? Também. Deu um impacto assim no livro. Não, por enquanto não tem mais pergunta aqui, Débora. A gente já vai encerrando, mas você poderia dizer um pouco como vai ser o próximo encontro, a segunda parte do curso? Que conteúdo que você está planejando? Posso. Depois eu volto aqui nas referências, tá? Para quem quiser tirar uma foto da tela aí, fique à vontade. Aí eu posso até falar um pouquinho da bibliografia aqui. Vamos lá, voltar para o comecinho.
Aqui, no próximo encontro a gente vai falar sobre cores, né? Então, as narrativas que se estabelecem a partir das cores. A narrativa por cor e forma, ela é muito assim do design, eu vejo muito como uma linguagem do design, tá? Que a gente é uma coisa que vem lá do construtivismo russo e tal, então a gente vai falar um pouco dessa questão das cores como narrativa. A gente vai falar das fontes, né, que é a tipografia, então aí dos estudos tipográficos, quando que a fonte é capaz de assumir aí uma voz narrativa, né, pelo seu desenho. A gente vai falar, né, os tipos de impressão, né, que eu vou citar, eu realmente não consigo entrar nisso no tempo que a gente tem. Para falar de tipo de impressão, a gente precisa fazer uma imersão aí numa questão técnica, falar de maquinário, acho que não é o ponto aqui, né? Mas é legal saber que isso existe, né? Que se usa tipos diferentes de impressão, que foi um pouco que eu mostrei aqui no pé de quem, né? Por meio da serigrafia aqui, que a gente consegue esse efeito, que parece que foi o bicho que fez a pegada ali mesmo, né? Então, assim, vou falar um pouquinho de tipo de impressão. Os acabamentos, o que são os acabamentos? Né? Os vernizes, as facas especiais, recortes que a gente encontra nos livros, esse relevo, né? Relevo também, que tem umas utilizações que são bem bacanas, que acabam entrando como leitura mesmo. E encadernação, tá? Que é uma coisa que a gente quase não fala quando vai falar de livro, né? Mas que é possível, sim, a gente ler uma encadernação que seja diferente, tá? Perfeito, Débora. Você quer comentar a bibliografia, fazer alguma consideração? Posso falar. É assim, alguns livros que eu trago aqui, né? Acho que tem aqueles dois lá que eles servem muito como base técnica, né? Para quem quer aprofundar em algum ponto técnico, mesmo para dar fundamentação teórica assim para pesquisa, né? Usando o design, são livros importantes. Mas a gente tem outros teóricos aqui que também abordam essas questões técnicas. Um deles é o Jean Tirole, esse último aqui, tá? A forma do livro. Que inclusive ele fala muito sobre aquele primeiro diagrama que eu trouxe lá, né? Da página que deixa o espaço mais largo na lateral. Mas assim, o que a gente precisa ter em mente é que alguns desses livros, eles estão antigos, tá? Eles não vão dialogar diretamente com a gente que usa, que vai falar do livro objeto, enfim, é legal ter essa consciência, tá? Principalmente aqui no Jean Tirole, que já é são colocações assim mais antigas, né? Acho que até o Flusser aqui, tá? O Mundo Codificado. Ele traz conceitos bem bacanas, assim, que eu acho, mas a gente precisa tomar um certo cuidado, porque muitas vezes a gente percebe um discurso um pouco datado ali de uma época, tá? Hoje a gente já não tem mais muito o panorama que ele coloca ali, né? O que mais? Designer como autor. Acho que é isso. Esse do Plínio Martins Filho é bem legal, é um mini livrinho, eu não trouxe ele aqui, mas ele é um livro bem pequenininho, ele é bonitinho até. Né? Ele traz uma série de citações que o Plínio Martins Filho tira daquela coleção As Artes do Livro, da Ateliê Editorial, que é uma coleção que é bem bacana, assim, para gente que estuda o livro também. Acho Débora, que é isso. Não, você já fez um comentário, mesmo durante a aula você foi comentando. Deixa eu te fazer uma pergunta que chegou aqui e a gente encerra as perguntas, tá bom? É a última aqui, do Ricardo.
Débora, não sei se o seu campo... Espera que a tela andou. Não sei se o seu campo da literatura infantil pode me ajudar. Eu sou mestrando pela Federal de Pernambuco, estou avaliando a possibilidade de refinar o meu problema, que tenta relacionar a leitura de crônicas e o design da informação, e seu reflexo para a formação de leitores críticos em sala de aula. Você me sugere algum autor? Uma pergunta bem específica. Não sei se de cabeça você teria algum autor para indicar. Nossa, específico mesmo. É, muito. A gente pode fazer o seguinte, Ricardo, vou copiar e colar sua pergunta, passo para a Débora, e se ela pensar em alguma, se ela tiver alguma resposta para a próxima aula, né, Débora? Ah, por favor. Não, porque certamente tem. Tá, Ricardo? Eu já trabalhei com livro didático, eu trabalhei muitos anos com livro didático e acho que tem muito dessa... Eu acho que você busca muito dessa arquitetura da informação, né? Não sei se é esse o ponto aí. Então, acho que tem coisa assim, eu só preciso resgatar, que é uma área da qual eu estou um pouquinho afastada ultimamente. Eu te mando a pergunta e aí para a próxima semana, né? A próxima semana, é isso, né? Isso. Quarta-feira que vem, dia 17, a gente tem a segunda parte do curso. Agradeço muito a presença de todas e todas aqui, muitos elogios, todo mundo bem impactado com a sua aula, que realmente foi muito interessante, completa, e nos instiga a estar presente aqui na semana que vem também. Débora, estaremos juntas. Obrigadíssima, viu? Tá, joia. Eu que agradeço. Alguma dúvida mais específica, meu e-mail está aqui, tá? Fiquem super à vontade para me escrever também. Maravilha. Beijo para todos, todas. Beijo. Até mais. Boa noite. Aquele nem passa o dia praia, dia de Tudo certo, Ademir, com a